Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu me chamo Léo e neste canal eu pretendo trabalhar temas relacionados à cultura, design e comunicação. Eu sou um curioso nesses tópicos e neste vídeo eu pretendo começar uma série em que eu vou trabalhar o livro O Mundo Codificado de Vilém Flusser. Flusser é um autor tcheco, naturalizado brasileiro, um filósofo importantíssimo para a compreensão da comunicação, do design, e ele hoje cada vez mais é mais atual, porque nesse momento em que a gente vive da ascensão das inteligências artificiais, que está moldando praticamente muitas coisas, principalmente no contexto do design, que é a minha área, está revolucionando, acabando emprego, enfim, há muito debate com relação a isso, mas ele é muito importante para a gente compreender essa questão da comunicação e do design. Inclusive o subtítulo do livro é Por uma filosofia do design e da comunicação. Ele é constituído por vários ensaios e hoje eu vou começar pelo capítulo inicial, forma e material, que está dentro de uma subseção chamada coisas. E aqui neste capítulo ele vai falar sobre a questão da cultura imaterial e vai realizar uma crítica à ideia de cultura imaterial. Na época em que ele vivia, havia a ascensão do vídeo, da TV, anos 80, por aí, onde a produção dele foi mais proeminente, havia toda essa questão, um debate sobre essa cultura midiática e olhar essa cultura como uma cultura imaterial, dessas imagens reproduzidas, da publicidade, isso é a cultura imaterial. Então ele vai entender que essa noção de imaterial está errada, ele não concorda em entender isso como imaterial, porque a ideia de imaterial estaria oposta à ideia de matéria. E aqui, nesse sentido, a matéria seria aquilo que é sólido e o material aquilo que é disperso, difuso. Mas Flusser não vai concordar com isso. Ele vai trazer nesse texto à tona a noção do conceito de matéria trazida pelos gregos. E aqui matéria em grego significa ilé, que está ligada à madeira. E a matéria ela está em relação direta com a forma. A matéria, para os gregos, é amorfa, não possui forma, é algo sem forma, enquanto a forma é o que dá sentido à matéria. Em lê, matéria significa madeira, e partindo daí funcionaria da seguinte maneira, a madeira, que é amorfa, a forma então modifica a madeira para construir um objeto. A gente tem a ideia da cadeira. A cadeira pode ser sim construída por madeira, mas a madeira em si não tem nada, é completamente sem sentido, é apenas madeira, apenas matéria, E aí então que se dá a noção de matéria e forma, nesse contexto em que forma informa a matéria. Aqui é até interessante que eu trouxe o conceito de informar, que o Flusser usa muito essa ideia de informação como por forma a matéria. E aqui é muito interessante, no início do texto ele vai falar sobre esse conceito a partir dos gregos, e aqui uma compreensão minha, que eu entendi que o mundo em si, ele é amorfo. E é o ser humano que dá sentido ao mundo a partir das formas, desses modelos, desses conceitos. E assim, então, pensando matéria nesse sentido, a gente não pode colocar a ideia do imaterial como oposto à matéria, porque a matéria em si ela é amorfa, a forma que dá sentido à matéria. Mas o Flusser vai chegar até esse momento, porque pensar o imaterial não é tão simples assim, Criticar o imaterial não é tão simples assim, apenas por ele em oposição a esse conceito inicial de matéria. Porque há uma mudança sobre a imagem, há uma mudança sobre a representação das formas que, com o tempo, Flusser vai falar, por exemplo, dos cubistas, que com a pintura eles conseguiam representar diversas formas em apenas uma imagem. Ali naquela matéria, o espectador, ele, ao observar um detalhe, ele via uma forma, depois ele via outra forma. E ele vai dizer que isso já é, digamos, um indício da revolução que vai acontecer com as imagens técnicas, as imagens tecnológicas, do cinema, do vídeo, da fotografia. E aqui então eu vou trazer uma citação em que ele vai falar sobre esses equipamentos, sobre esse novo momento em que acontece a partir dessa disseminação dessas tecnologias. Ele vai falar: o que está em jogo são os equipamentos técnicos que permitem apresentar nas telas algoritmos, fórmulas matemáticas em forma de imagens coloridas e possivelmente em movimento. Isso é, diferente de projetar canais em tábuas mesopotâmicas,
de desenhar cubos, esferas, quadros cubistas? E também difere de projetar aviões a partir de cálculos? Porque nesses casos se trata de projetar formas para materiais que serão contidos nela. Formas para aquedutos, né, para jatos. Já o exemplo anterior diz respeito a formas platônicas. Aqui ele vai então dar um contraste, né, nessa ideia de forma que dá sentido à matéria, por exemplo, de um projetista, de um engenheiro que está construindo um avião, né, do pintor que trabalha a matéria nessa ideia de pôr diferentes formas. Com a imagem tecnológica, o algoritmo ele é o protagonista, ele que vai criar essas imagens, ele que vai estar constantemente modificando a imagem, né? Muda a ideia. E aqui eu vou seguir falando sobre outra citação que ele diz, né? Antigamente o que estava em causa era a ordenação formal do mundo aparente da matéria. Mas agora o que importa é tornar aparente um mundo altamente codificado em números. Aqui ele vai criar esse contraste. Antes a forma, né, que impunha sentido à matéria, ela tinha, né, o objetivo de ordenar o mundo, né? Ordenação formal do mundo. Mas agora, com a tecnologia, com o código, né, o mundo das formas se multiplica incontrolavelmente, né? Porque a forma, essa ideia, essas formulações estão cada vez mais em evidência. Há muita formulação, há muita informação, né? É interessante pensar a ideia de informação a partir daí, né? Antes o objetivo era formalizar o mundo existente. Hoje o objetivo é realizar as formas projetadas para criar mundos alternativos, né? Isso é o que se entende por cultura imaterial, botou entre aspas. E quando ele fala mundos alternativos, hoje, cada vez mais isso está mais em voga, né? Se a gente pensar, por exemplo, as imagens de inteligência artificial. Trazendo uma ilustração aqui, aquele episódio da imagem do Papa, vestido com aquela roupa toda estilosa, né? Aquilo é uma imagem falsa, foi construída, mas foi posta como realidade. Se construiu um mundo, uma realidade diferente. E a tendência é aterradora, né? Com as inteligências artificiais vai ser cada vez mais difícil compreender a imagem como realidade, porque esse meu vídeo pode ter sido produzido por inteligência artificial, será? Não, não foi. Mas no futuro vai ser cada vez mais fácil produzir, inclusive já há programas que possibilitam que criadores de conteúdo não precisem gravar. Ele vai entender o meu rosto e vai gerar esses mundos artificiais. E aqui a gente pode entender essa cultura dessas imagens como uma cultura imaterial. Só que o Flusser ele não vai usar esse termo, ele vai entender sim que é uma cultura materializadora, né? Aí a gente pode fazer todo um debate para compreender esse conceito. Eu confesso que essa experiência de fazer esse vídeo sobre esse capítulo foi bem difícil para mim, né? É um primeiro vídeo que eu estou tentando fazer, mas espero que tenha ficado interessante, né? Para trazer esse conceito, esse debate entre forma e matéria, cultura imaterial e o momento em que a gente vive hoje com essa proliferação de novas imagens, né? Que a gente já passou por uma revolução com o surgimento da internet, a disseminação de smartphone, por exemplo, que a imagem se tornou ainda mais presente, mas hoje com a inteligência artificial a gente vai passar por uma outra transformação, né? Então aqui eu encerro, né, esse vídeo sobre o primeiro capítulo. Espero que tenha ficado bom. Podem criticar nos comentários, contribuir com alguma coisa, enfim, eu não sou definitivamente uma autoridade no tema, eu sou um curioso e estou aqui apenas para dialogar com vocês e construir junto, aprender também, e é isso. Valeu!